Boa tarde. Na aula de hoje abordaremos um breve resumo da tecnologia Docker e Kubernetes. Em seguida, colocaremos a mão na massa. Os apresentadores serão Arnaldo Barbosa e quem vos fala, Gabriel Medeiros, ambos do curso de Tecnologia da Informação. Eu ficarei responsável por mostrar a parte teórica, juntamente com as explicações simples dos principais conceitos, e Arnaldo demonstrará o uso das tecnologias apresentadas em uma aplicação real. Esta apresentação seguirá o seguinte fluxo. Abordaremos o Docker e seus principais conceitos e componentes, detalharemos sobre a importância de containers e imagens. Logo após, explicaremos do que se trata o Docker Hub. Depois iremos discorrer sobre orquestração de containers e a principal tecnologia responsável por implementá-la, o Kubernetes. Por fim, Arnaldo irá apresentar uma solução simples e prática utilizando as ferramentas teóricas mostradas na apresentação. Vamos lá. Meu programa funciona, mas na minha máquina... Não, meu programa funciona na minha máquina, mas não funciona naquela. Bom, todo programador, em algum momento da sua vida, já teve essa dor de cabeça. Essa é apenas uma das diversas problemáticas causadas por não unificar as configurações dos microserviços em um único local, configurável e compartilhável. E é esse o contexto que o Docker se inicia. Mas o que é Docker? Docker é uma aplicação de código open source, inicialmente criada para ser uma plataforma as a service, Platform as a Service, PaaS. O Docker é uma tecnologia de containerização que permite a criação e uso de containers Linux. Com o Docker, o programador pode gerenciar containers de forma leve e modular, como se fosse uma máquina virtual. E é muito importante essa parte. Ele consiste de 3 principais componentes. Software, que é o Docker Daemon, é um processo assíncrono persistente que gerencia objetos e containers Docker. Quando você cria um container ou faz o download de uma imagem, o Docker Daemon está lá para realizar tal função. Objetos, que são imagens, containers e serviços, e os registros, que é basicamente onde as imagens são guardadas, são os repositórios para as imagens. Um conceito muito importante é o de container, e é que iremos definir da seguinte forma. É uma forma de empacotar o software em um formato que possa rodar em um sistema operacional compartilhado. Como assim? Diferente de máquinas virtuais, os containers não carregam um sistema operacional inteiro, apenas bibliotecas e configurações necessárias para o pleno funcionamento do software. À esquerda é a imagem de uma máquina virtual e à direita como o Docker funciona utilizando containers. Isso permite sistemas eficientes, leves, independentes e garante que o software sempre rodará da mesma maneira, independente de onde foi o seu deploy. Nesse sentido, numa máquina virtual é necessário carregar um sistema operacional inteiro para conseguir rodar um programa. Já com o uso de containers de Docker, não é necessário um sistema operacional. O Docker já realiza o trabalho da camada que traduz os dados para o container, o qual contém as definições de todas as dependências e bibliotecas que a aplicação necessita. Mas para construir uma imagem Docker, é necessário um Dockerfile. Um Dockerfile é apenas uma definição de como construir uma imagem. São arquivos que são executados com o comando build e cada imagem aciona o comando run para ter acesso aos containers. E nessa imagem ela contém todos os comandos necessários para... Nesse Dockerfile existem todos os comandos necessários para construir uma imagem Docker. Mas onde ficam armazenadas todas essas imagens Docker? Por padrão, o Docker utiliza o Docker Hub como um repositório de imagens para serem baixadas automaticamente a partir do comando build, caso já não estejam instaladas na máquina, né? Atualmente, o Docker Hub possui infinidade de imagens de todas as linguagens de programação e é open source, ou seja,
mais pessoas podem publicar imagens úteis lá, é apenas acessar, criar uma conta, e, como se fosse um repositório de imagens. Mas para que uma aplicação se torne realmente viável, ela normalmente precisa ter muitos containers rodando vários microserviços de maneira diferente. E a forma como gerenciamos essa quantidade de containers é através da orquestração. A orquestração automatiza a implantação, o gerenciamento, a escala e a rede dos containers. Até porque eles precisam se comunicar entre si. Ela é perfeita para as empresas que precisam implantar e gerenciar centenas de milhares de hosts e containers Linux. É possível usar a orquestração em todos os ambientes em que você usa os containers. É importante frisar que esse é o ponto principal da apresentação. Então, a orquestração de containers é o principal recurso que um programador utiliza para gerenciar todos os containers que são necessários para a aplicação final rodar. É possível usar a orquestração em todos os ambientes em que você usa os containers. Mais tarde, Arnaldo vai mostrar direitinho como gerenciar cada container desse, e vai ser explicado que aumentando-se a quantidade de requisições por minuto ou por segundo de determinada aplicação, essa orquestração vai demandar para onde vai cada serviço. Tá? Então, você implanta a mesma aplicação em ambientes diferentes, sem precisar reprojetá-la. Além disso, os microserviços em containers são mais fáceis de orquestrar, incluindo armazenamento, rede e segurança. Mas, e o Kubernetes? O Kubernetes é o principal sistema de orquestração existente. Ele também é chamado de K8s, e a plataforma de orquestração de containers mais conhecida e usada. Ele elimina grande parte dos processos manuais necessários para implantar e escalar as aplicações. Por isso, o Kubernetes é a plataforma ideal para hospedar aplicações nativas em nuvem, que exigem a escalabilidade rápida, como a transmissão de dados em tempo real. Então, se um dos serviços dessa aplicação cair, morrer, o Kubernetes vai ser responsável por gerenciar para onde aquela demanda vai nos nossos servidores. Então imagine que você precisa fazer o deploy do seu sistema em 2 ou mais máquinas, por exemplo. Supondo que você já utilize o Docker, será preciso todo o processo de acessar a máquina com SSH, fazer build das imagens, como eu já expliquei antes, através de um Dockerfile, fazer o problem solving na máquina, caso dê algo errado, e entre outras coisas, etc., até o fim do processo. Ou, se você preferir, apenas utilizando o Kubernetes, basta fazer o setup do Kubernetes nas máquinas e elas irão se comunicar entre si através de uma master. Isso é o que eu acabei de falar, é o que é o Kubernetes, uma plataforma open source, portável e extensiva para gerenciamento de cargas de trabalho e serviços distribuídos em containers. Então, basicamente o que eu acabei de dizer. Cargas de trabalho distribuídos em containers diferentes, para não ficar uma carga muito grande em um só container. Mas quais são os principais componentes do Kubernetes? São esses 4: clusters, kubelets, planos de controle e pods, com destaque especial para os pods, que são um grupo de um ou mais containers em um nó, esses grupos possuem o mesmo endereço IP, IPC, nome do host e outros recursos. Então, dentro de um pod existem vários containers que participam da mesma família. Tem o mesmo endereço IP, tem o mesmo TCP. Então você pode colocar vários microserviços que se comunicam entre si de maneira mais fácil. Clusters são o plano de controle e eles estão associados a pelo menos uma máquina ou a alguns nós. Planos de controle é um conjunto de processos que controlam os nós do Kubernetes. É nele que todas as atribuições de tarefas se originam. Então, quanto de CPU vai para cada máquina, para cada container,
o plano de controle controla isso, como o nome já diz. Kubelet é um serviço executado nos nós que lê os manifestos do container e assegura que os containers definidos sejam iniciados e executados. Então, ele garante, é basicamente como eu escrevi aqui, está bem detalhado, ele garante que os containers são iniciados e executados. Mas agora que a gente já falou de toda a parte teórica, a gente já falou mais de 10 minutos de parte teórica, a gente preparou uma parte prática, né? O Arnaldo vai apresentar toda a parte prática, desde a criação de um projetinho usando o Docker e o gerenciamento desse projeto utilizando vários containers através do Kubernetes, né? Bom, agora a gente vai ver uma parte prática para começar a instalação do Docker. É bastante simples. Basta entrarmos no nosso terminal. No caso aqui eu estou usando o Pop! OS, mas o mesmo vale para o Ubuntu também. Os dois são muito parecidos. Vou aumentar um pouquinho aqui o terminal. E aí a gente executa esses comandos aqui, que estão na descrição da documentação oficial do Docker. Primeiro sudo apt-get update para atualizar a nossa listagem de pacotes. E depois instalar. Como aqui eu já tenho instalado, ele não vai fazer mais nada, mas basicamente é só executar esse processo. Então, para ver se a instalação rodou da maneira esperada, a gente pode rodar esse pacote, que é basicamente o primeiro pacote que você roda quando está aprendendo o Docker, que é o Hello World. Então, se tudo der certo, a gente vai ver alguma coisa assim. Então, hello from Docker, this message shows that your installation appears to be working correctly. Então, essa mensagem mostra que a sua instalação parece funcionar corretamente. Perfeito. Então, agora a gente vai ver outro conceito aqui do Docker muito importante, que é basicamente fazer o bind de uma porta nossa, né, aqui local, com uma porta do container que a gente vai utilizar. Então, para a gente fazer o bind que eu comentei, a gente pode executar esse outro Hello World, que é basicamente para fazer o bind da porta 3000 do nosso computador. Então é sudo docker run, que a gente vai executar, né, o container. Vai dizer que na porta 3000 a gente vai ter um bind com a porta 80 desse seguinte container. Então isso aqui basicamente vai rodar um web service dentro do container, e ele vai nos mostrar qual é o ID desse container na nossa máquina. Então, que estranho. Ah, sim, claro. Eu esqueci de colocar aqui. Essa flag aqui é muito importante porque ela vai definir que esse argumento aqui é justamente o bind. E se isso deu certo, basta eu abrir aqui no navegador meu localhost na porta 3000. E a gente vai ver, ó, aqui que interessante, ele já mostra aqui as requisições sendo feitas. Ele já mostra pra gente aqui o hostname, né? É o IDzinho da máquina Docker. O IDzinho do container. A gente pode ver esses IDs rodando sudo docker ps, e ele vai mostrar pra gente todos os containers que estão rodando e as imagens. Então, aqui é o comando, né, que ele roda dentro, quando foi criado, status, aqui o bind das portas, né, é bem interessante isso. Eu posso simplesmente parar, né, parando aqui esse processo, provavelmente já não vai estar mais rodando, aí. Mas também tem um comando do próprio Docker que a gente vai ver mais adiante. A gente pode também rodar isso aqui no modo background, né. Então, para rodar esse mesmo container aqui, a gente dá um sudo docker run e aí bota a flagzinha d de detached. Então aí ele vai mostrar esse d grandão e aí ele vai estar executando. Vou até abrir aqui no navegador, aqui embaixo. Olha, ele mudou o id aqui, ó. Pode ver que o começo aqui é exatamente o daqui, né? Isso aqui é o nome dele inteiro. Então, pra gente matar esse processo, basta a gente vir aqui, né, pode ser nessa mesma instância de terminal, não tem por que eu ir para outra. Sudo docker, se não me engano, é kill, e aí o id. Acho que basta copiar esse aqui. Pronto, vamos ver se ele ainda vai estar rodando aqui. Olha, ele foi embora. Provavelmente agora quando a gente
atualizar a página, não vai conseguir. Então, para cancelar, né, para matar um processo aí de um container, basta rodar o sudo docker kill e aí passar o ID do container. Bom, é interessante que a gente possa matar os containers através desse comando, porque suponha que a gente tenha vários comandos, vários containers rodando simultaneamente. Então aqui eu vou rodar sudo docker run detached porta 3000 mapeada na 80 com a imagem tutum hello world, que é essa que a gente já tem trabalhado aqui. Não, tava só demorando um pouco. Então porta 3000, 3001. Vou rodar aqui as diferentes instâncias aqui que a gente pode acessar pelo navegador, pelo bind da porta. Ok. Então, se a gente vir aqui na porta 3000, a gente vai ver... Caramba, tá meio demorado. Provavelmente tá com o computadorzinho aqui, não tá lidando muito bem com o Docker. Mas enfim. Esse ID aqui, a gente pode verificar ele na listagem. Então aqui, onde é que ele está? 67DF-FAC. Então, ele é o da porta 3000, né? Então, se a gente for na 3001, a gente vai ver esse que começa com 6078. Lembrando que essa aplicação, ela basicamente retorna o ID do container do Docker. Então, 6078 e a última, 5352F. Tá aqui. Então, a gente pode matar esses containers de maneira muito simples. Basta selecionar eles aqui, supondo que a gente queira matar específicos, né? Se a gente queira matar só esses dois aqui, da porta 3002 e 3001, a gente pode pegar só os IDs dele e aí ele vai mostrar aqui que matou com sucesso. Então, se eu der aqui o sudo docker ps, ele vai mostrar somente o da porta 3000. Então, eu posso matar ele também, é isso que eu vou fazer. Ok. Bom, se tudo deu certo, a gente não vai ver mais nenhum container rodando. Então, tá aqui. Tudo ok. Bom, então agora a gente pode fazer o deploy desses containers no Kubernetes. Nesse momento a gente vai precisar do Minikube, é uma espécie de host do Kubernetes para a gente trabalhar e desenvolver localmente. E também o kubectl, que é a forma como a gente interage com o cluster do Kubernetes, né? Então a gente pode começar, né, uma vez que já esteja instalado o Minikube, a gente pode iniciar ele. Então, sudo minikube start. Aí ele vai dar um problema se rodar com sudo, porque ele não quer com root privileges. Então a gente só não coloca o root. Ok. Então já está rodando. Aqui se a gente rodar o docker ps, a gente vai ver que o Minikube ele já é um container. Eita, desculpa a moto aqui. Já é um container, né? E aqui está a imagem que está associada a esse container. Então a gente vê que já está funcionando. Então um arquivo típico de deployments de uma imagem do Docker no Kubernetes é mais ou menos dessa forma, né? Aqui a gente tem a versão que a gente vai utilizar de deploy. É interessante pontuar que se você tiver com a versão errada, isso aqui não funciona. Eu estava seguindo um tutorial também mais cedo e notei que tem que ser essa versão apps v1. Talvez se estiver assistindo no futuro muito distante já seja outra, né? Então é bom checar isso daí. Então aqui o kind é deployment. O metadata, aqui são maneiras como a gente vai identificar essa aplicação lá no Kubernetes. Então coloquei aqui Hello World, o app vai ser o Hello World. E aqui eu acho interessante pontuar que são as especificações dessa aplicação. Aqui eu vou rodar 5 réplicas desse container, né? Então caso alguma delas dê errado, a gente tem mais outras 4 e aí o próprio Kubernetes ele trata de reiniciar, ele trata de excluir uma para colocar outra, enfim. É isso que é muito bacana no Kubernetes.
Então, aqui a gente tem especificações do template, que é basicamente mostrando qual é as informações, né, dos containers. Então, Hello World é o nome. E aí, a image, né, essa imagem aqui, ela vem lá do Docker Hub. Então, tanto que essa que a gente estava testando aqui agora mais cedo, ela também veio. A questão é que agora a gente vai rodar isso daí dentro de uma máquina virtual lá do Kubernetes. Lembrando que o Kubernetes ele tem, de fato, uma máquina virtual diferente do Docker, que não é uma máquina virtual. Então, aqui são as portas que vão estar lá dentro do container, tá? Então, a porta 80. Então, a segunda parte é o serviço, de como é que a gente vai identificar isso daqui lá no Kubernetes, né? Como é que a gente vai interagir com esse container. Então, aqui a gente fala quais são qual o seletor, o nome do serviço, o tipo, né, do serviço. Esse load balancer, ele basicamente verifica o quanto de carga está tendo nesse container. E aqui é uma coisa que eu também fiquei um pouco confuso na hora que eu vi, mas são as portas lá da aplicação, né? Então, essa Port Accessible Outside Cluster, Node Port, essa porta aqui é basicamente a porta que a gente estava colocando mais cedo aqui no navegador. Então ela a gente consegue acessar fora lá da máquina virtual do Kubernetes. Essa 80 é a porta que está aqui embaixo, que é a do container. Então, se a gente for na nossa porta 80, a gente não vai conseguir acessar o que ele está falando aqui desse deployment. Né? Ele está falando da porta que está lá nesse container. Eu fico querendo falar imagem o tempo todo, porque assim é um pouco confuso. Mas assim, a imagem ela gera o container, né? A imagem é uma especificação. É importante não confundir isso. Então, essa porta 80, ela tá lá dentro do container. E por fim, essa porta 8080, olha só que interessante, é a porta que o cluster vai fazer o bind com a porta 80. Então, essa porta ela é acessível ela é acessível pela aplicação lá dentro do cluster, não aqui por fora. Então, outra coisa importante também que isso aqui se trata de um serviço, né? Eu já comentei isso tudo, mas o metadata aqui é Hello World Service, é uma forma de identificar que isso daqui se trata de um serviço. E aqui as especificações, esse selector aqui é o que faz o link desse app aqui com a imagem que a gente definiu aqui embaixo. Tá? Então, a gente tem o container aqui e ele faz o link através desse nome. Então, a gente está dizendo, olha, para essa aplicação Hello World, trate de fazer isso daqui. Então, é assim que funciona um arquivo normal de deployment YML. A gente também tem um arquivo desse JSON, que é um pouco mais chato de ler, assim, com os olhos humanos, né, digamos assim. Porque, enfim, é um arquivo JSON, né? O arquivo YML, ele é um pouco diferente porque ele tem essa indentação aqui. Mas basicamente eles funcionam da mesma maneira. Basicamente para mostrar como é que é feito o deployment de uma imagem do Docker. Bom, agora a gente vai usar o Minikube para poder fazer o deploy dessa imagem lá no Kubernetes. Primeiro a gente precisa iniciar o Minikube. Então para isso a gente tem que digitar Minikube start. Se a instalação ocorreu com sucesso, e é bom seguir a documentação à risca, porque é muito chatinha, tem muita coisinha que dá para errar. Então, aqui ele vai dar esses emojis bonitinhos no terminal. E vai aparecer esse Done. kubectl is now configured to use Minikube cluster and default namespace by default. O que é bacana, né? Porque agora a gente consegue interagir com o Kubernetes. O Minikube tem uma dashboard muito bacana também que a gente pode acessar usando o comando minikube dashboard. E eu vou colocar na porta 8080 para que a gente possa ver ela aqui no navegador na porta 8080. Ah, cara, é só clicar no link. Tá aqui. Acho que eu me enganei aqui porque precisa colocar esses outros
esses outros nomes da URL para poder interagir. Mas aqui a gente consegue enxergar todos os deployments, todas as aplicações, na verdade, né? Não os containers. Aqui são as aplicações e aqui são os pods que estão relativos a essas aplicações. Então é como se fossem containers que são escalonáveis, né? Então esses pods aqui, eles são instâncias do container que a gente fez agora há pouco. Como vocês podem ver, nenhum deles está aparecendo aqui porque realmente a gente não colocou eles pro Kubernetes, né? Então se a gente vir aqui no nosso terminal e digitar... Pô, tá travado esse terminal. Não sei o que aconteceu, mas enfim. Deixa eu abrir um outro aqui. Porque, cara, esse Kubernetes, ele é bastante pesado, sabe? Essas aplicações aqui. Se vocês olharem na documentação, eles pedem bastante coisa, sabe? Caramba, eu esqueci agora. Tutum Hello World, se não me engano. Hello World. Ok. Bom, acabei de executar uma imagem, né? Vocês podem ver aqui. Fiz um container e ela já está funcionando aqui na porta 3000. Então, se eu olhar aqui no navegador, na localhost 3000, eu vou ver essa aplicação web. Mas ela não está aparecendo aqui. Por quê? Porque a gente não fez o deploy usando a máquina virtual do Kubernetes. Essa é a parte importante. Então, vamos fazer isso agora. Bom, por via das dúvidas, eu vou matar agora a aplicação que a gente iniciou lá no Docker do Hello World, né? A gente não vai precisar dela. E agora a gente vai ver aquele arquivo de deployment que eu mostrei agora há pouco. Né? Esse daqui, deployments.yml. Então basta a gente entrar na pasta dele e rodar o comando sudo kubectl, que é basicamente o controller, né, do Kubernetes. Create, isso para a gente criar um resource, né, de aplicação dentro do Kubernetes. Caso a gente não tenha, se a gente já tiver, então é apply. E aí aqui a gente coloca o arquivo de deployment que a gente criou. Né? No caso aqui é esse daqui. Aqui ele está dizendo que já existe, né? Mas ele funcionou de toda forma. Como vocês podem ver, né, aqui atrás, só para deixar bem claro, aqui, como eu já tinha, eu já fiz esse procedimento anteriormente, o ideal é que eu tivesse colocado apply. Aí ele ia conseguir executar essa aplicação lá atrás. Vamos dar uma olhada aqui no deployment, né? Aqui no deployment a gente vê a aplicação que a gente colocou, os labels, o namespace, que é o nome, né, que a gente definiu lá no deployment. Aqui em Actions a gente pode deletar, editar algumas coisas, escalonar. Eu vou falar de escalonar já já. E aqui são os pods, né? São as instâncias dos containers. É muito interessante isso daqui porque o nosso Kubernetes ele faz uma checagem para verificar se está rodando o número de instâncias que a gente está definindo. Então se a gente vir aqui, por exemplo, sei lá, deletar uma, olha só que interessante. Ele já começa a criar uma nova no lugar, tá vendo? Vou deletar outras aqui. Delete, delete. Dá pra ver que ele tá carregando, porque assim, eu apaguei uma e aí ele tá criando uma nova. Então aqui a gente vê o tempo de vida, né, desde quando foi criado. Bom, agora a gente pode dar uma olhada nesses web services da nossa máquina que está fora do cluster. Então como é que a gente faz isso? Só para lembrar, no arquivo que a gente definiu da imagem, a gente vai acessar ela por fora do cluster, na porta 30.002, né, foi o que a gente definiu. Não lembro se eu coloquei 30.002 antes ou 30.001. Mas enfim, essa aqui é a porta que a gente consegue acessá-la por fora. Aqui é a porta que vai estar fazendo esse bind dentro do pod. E aqui é a porta que é acessada dentro do cluster. Né? Essa daqui a gente não vai usar agora. E nem essa daqui também. Mas a gente vai ver essa daqui através do navegador. Então, para rodar, né, se a gente entrar aqui na localhost 30.002... Tá 3.002 aqui. 30.002, vocês vão ver que não tem nada, né? Isso porque o Kubernetes é uma máquina virtual que está rodando com o seu próprio IP. Então como é que a gente descobre qual é o IP dela? Né? A gente roda esse comando aqui, minikube IP, e aí ele vai dar pra gente, deixa eu digitar, minikube IP, para garantir que é esse mesmo, ele vai digitar esse daqui,
né? Esse comando aqui, esse comando não, esse P aqui, é o que a gente vai usar para ver a porta 3002. Então, se tudo deu certo, a gente vai ver um dos nossos containers aqui funcionando. Então, esse daqui é o 668FF4C. Aqui é que a gente vê, né, a diferença. 44B5X, então esse é o primeiro. Bom, se eu atualizar bastante aqui, ele vai alterar, justamente porque ele verifica que está tendo uma espécie de sobrecarga, né? E aí ele vai mandar a gente pro que está mais aberto. Então, o Kubernetes ele é muito bacana porque ele verifica esse tipo de coisa, sabe? Assim, imagine que um desses serviços cai por algum motivo, então você tem outros 4 que ele vai redirecionar automaticamente. É muito bacana. Então, vamos supor, né, que a gente esteja rodando uma aplicação aqui, que essa Hello World seja, sei lá, um sistema de um escritório, e a gente sabe que esse sistema ele tem uma carga muito grande, sei lá, à tarde. Então, basicamente, a gente pode mandar o Kubernetes vir aqui nos deployments. Esses deployments ele mostram as aplicações. Então, a gente pode escalonar, né, essas réplicas para aumentar o tamanho. Então, por exemplo, se está de tarde, então eu quero 10 instâncias desse Hello World aqui. E olha só que interessante, ele já está criando tudo, ó, e ele vai criando. Então aqui se eu acessar novamente, estou dando vários F5s aqui, mas prestem atenção nesse número aqui, a ideia é que ele mude, se ficar muito sobrecarregado. Nossa, mas tá difícil, hein? Aí, foi. Então tá aqui, XXBLN, então ele pegou uma dessas instâncias aqui que estava mais livre. XBLN, essa daqui. Então aqui a gente também vê o tempo de vida, né? E aí vamos supor que acabou já o dia. Então a gente não quer mais consumir poder computacional. A gente vai lá e pode também reescalonar para um número de instâncias mais baixo. Vou voltar para 5, que era o que estava antes. Se a gente for aqui nos pods, a gente vai ver que eles estão sendo terminados aqui embaixo. Então ele faz essa manutenção inteligente do número de pods que tem aqui. O que eu acho interessante é que ele deveria ter apagado, né? Deixa eu atualizar aqui para verificar. Ah, sim, ainda tem aqui 10, né? Eu esqueci de salvar provavelmente. Então, vamos botar aqui. 5, foi? Aí, foi. Tá aqui. 5/5, agora sim. Então ele terminou aqueles outros. E agora a gente está vendo somente essas 5 instâncias aqui do container. Bom, mas de nada serve o Kubernetes nem o Docker se a gente não puder rodar nossas próprias aplicações, correto? Então, como exemplo aqui, né, eu vou utilizar uma imagem do Node, rodar um framework JavaScript de back-end de API, o Express, né? Então, vou primeiro criar aqui uma pasta para colocar ele, npm init, aqui vai ser esses nomes mesmo. Ok. E aqui eu vou instalar o Express, que é basicamente o framework que eu vou utilizar. Então, basicamente, né, o package aqui, ele gera pra gente algumas dependências dessa nossa aplicação. Isso aqui, é claro, é uma coisa relativa a esse tipo de aplicação, né, do JavaScript. Geralmente ela sempre vem acompanhada de um package JSON e um package lock. Nas versões mais novas, né, do Node. Aqui a gente vai iniciar um servidor, né? Ou seja, esse script aqui a gente está dizendo que npm run vai executar node index.js, que é um arquivo que a gente vai criar. Né? Então, dessa forma aqui a gente vai iniciar o nosso servidor. Então eu vou criar aqui um arquivo, deixa eu salvar aqui, index.js, que é o nosso main. É basicamente a porta de entrada para nossa aplicação, né? É claro que, como eu já falei, depende muito da aplicação. Cada aplicação tem uma maneira diferente de fazer isso. Então, aqui eu copiei lá da documentação. Bom, e agora a gente vai, claro, fazer colocar isso aqui dentro de um container, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que criar um Dockerfile. Eu coloquei um aqui fora. Né? E para explicar isso, aqui a gente tem from node carbon.
Deixa eu ver se esse negócio aqui funciona. Bom, meu Deus do céu, tá meio bugado. Aí, foi. Tá aí. Bom, aqui o que eu estou dizendo, né? Eu vou utilizar essa imagem aqui para poder fazer a minha própria. Olha só que interessante, né? E, assim, uma coisa que é muito interessante nisso daqui é que se você for descendo as imagens, a gente vai encontrar várias camadas de imagens do Docker, várias e várias. Então, quando a gente cria a nossa aplicação, a gente vai utilizar também uma gama de outras imagens no processo. Então poxa, é container em cima de container ali. Bom, aqui está o Dockerfile do Node, da coisa do Node lá que a gente viu. Olha só que interessante. Então ele também já vai de outro canto aqui, ele vem do Perl. Esse Perl aqui, ele já vai também de outra imagem. Então assim, ele vai subindo numa hierarquia muito grande, né? Então dá para ter uma boa noção de como é que essas imagens elas conversam entre si. Bom, então o restante do arquivo é o seguinte, né? Aqui a gente cria o diretório da aplicação lá no VM. Então, aqui por padrão, a gente coloca dentro de source app, né? E eu vou copiar primeiro esse package.json, que é esse daqui, e o package lock. É bom garantir atualizando o package lock, dando um npm install. E aqui a gente vai executar o npm install lá dentro do nosso container, né? Que isso aqui ele vai popular todos esses arquivos necessários do Express. E aí, esse copy aqui, ele copia o restante dos arquivos. Esse copy ponto espaço ponto aqui, né? O que ele não copiou em cima, ele vai copiar aqui. E por fim, a gente expõe essa porta aqui, 8080. Outra coisa interessante é que a gente está mandando aqui executar lá na aplicação npm start. Esse comando aqui ele vai basicamente executar o nosso servidor, né? Ele vai deixar esse arquivo live aqui, esse index.js aqui. Então, a gente não vai precisar dessa node modules aqui, né? Levando em consideração que ela vem do próprio repositório do Node.js, né? Do Node.js não, do npm. Então, a gente vai precisar de um arquivo como o gitignore. É um arquivo que diz assim, olha Docker, não precisa utilizar isso aqui na sua imagem, você vai adquirir isso através de outros meios. Que é basicamente esse npm install aqui, né? É o meio pelo qual ele vai readquirir essa node modules lá dentro. Garantindo assim que a imagem fique mais leve para a gente poder levar ela para mais lugares e não há necessidade de ficar colocando esses arquivos inteiros junto da aplicação, né? Eles são arquivos gerados para que a aplicação rode em cima deles. Então, basta a gente criar um arquivo com a extensão .dockerignore. Que é basicamente, ele funciona exatamente da mesma forma que o gitignore. A gente coloca aqui o folder que a gente vai ignorar. Bom, e se tudo deu certo, já é o suficiente. Então, como é que a gente armazena essa imagem lá no nosso Docker Hub? Bom, a gente vem aqui em terminal, né, cria um terminal aqui e roda sudo docker build t. E aqui a gente coloca o nosso usuário lá do Docker Hub e aqui o nome da aplicação, o nome da imagem, né? Então vai ser my app. Eu já criei um de nome example app antes para fazer o teste, né? Então eu vou colocar o my app. Ah, sim, claro. O problema aqui foi porque eu não movi, eu tinha criado esse Dockerfile aqui do lado de fora, né? Basicamente ele procura esse Dockerfile aqui dentro da nossa aplicação. Então basta eu copiar ele aqui e provavelmente vai dar certo agora. Bom, é claro, né, que tá dando problema é porque eu tava executando os comandos do lado de fora da aplicação. Então agora é para rodar. Ok, né, que ele não está encontrando um arquivo, mas foi justamente porque eu deletei. Então npm install. Ok, ele gerou o package lock e agora a nossa imagem Docker vai ser gerada.
Muito bacana. Então aqui temos o Arnaldo Souza _myapp v1.0.0. Legal. Bom, isso daqui ele não está ainda no Docker Hub. E em breve a gente vai mostrar o que isso daqui influencia, né? Principalmente na relação com o Kubernetes. Bom, mas primeiro vamos testar essa nossa aplicação na máquina local, né? Agora que a gente tem a imagem. Então a gente pode rodar aqui sudo docker run Arnaldo Souza _myapp. Eu deveria ter colocado aqui a porta, né? Vou colocar na 8081 para ter garantia que não vai ter nada. Ah, nossa. Coloquei a ordem errada aqui. Docker run. Ok. Bom, aqui a gente já tem o ID da aplicação e se a gente for lá no nosso navegador, no localhost 8081, na verdade 81, 8080, que aqui eu estou fazendo o binding da minha porta 8081 com a 8080 da aplicação, né? Então, acho que eu já tinha colocado para utilizar. Bom, tive um probleminha muito simples aqui. Basicamente a aplicação não está rodando, mas é por uma besteira bem grande. É porque lá no meu package.json eu estou utilizando o comando run ao invés do comando start, que foi o que eu defini no meu Dockerfile, npm start, né? Então ele está rodando esse comando dentro da máquina, não é a máquina, dentro do container do Docker e não está encontrando o comando no package.json. Então é claro que ele vai dar esse erro aqui. Então para resolver esse problema, basta a gente corrigir, né, o nosso package.json. Salvo engano, se eu colocar aqui start, ele não vai ser o suficiente para funcionar, porque a gente tem que construir a imagem novamente, né? Então, vou dar um build novamente. Bom, agora acho que vai dar tudo certo. Sim. Ó, ele está rodando na 8080 dentro da máquina, mas ele está fazendo o bind para 8081, como foi o que a gente tinha pensado. Hello World, que é basicamente o que está falando aqui no Express aqui. Então agora a gente vai trabalhar um pouco, né, no nosso arquivo de deployment lá para o nosso Kubernetes. Ele tem a cara muito parecida com desse Hello World que a gente fez aqui anteriormente, mas aqui a gente vai colocar mais detalhes. Basicamente aqui o tipo, né, dessa seção aqui do arquivo de deployment, aqui em cima é serviço, né, mas enfim. O metadata vai ser a forma como a gente vai identificar esse arquivo lá dentro do Kubernetes. Eu vou colocar myapp deployment para deixar claro que se trata de uma versão de deployment. Aqui são as labels, myapp deployment, e aqui a quantidade de réplicas que eu já expliquei antes, né? Que ele vai colocar essa quantidade de instâncias lá. Então, esse selector é uma maneira também dele saber que se trata desse myapp aqui, quando eu falar dele aqui em cima. Então, quando eu falar que esse serviço aqui ele vai estar selecionando o myapp, ele vai fazer essa seleção aqui com esse de baixo. E aqui, né, eu digo qual o container que ele está executando. No caso aqui não foi example app que a gente fez, né? Foi o myapp nessa versão aqui. A porta vai ser 8080 mesmo, que é a porta dentro do container, que é a que a gente está configurado na nossa aplicação. E, bom, agora a gente já pode rodar o nosso kubectl. A gente pode rodar esse arquivo no kubectl. Bom, então a gente vai voltar uma pasta para ir para a parte onde a gente está com o arquivo de deployment, né, que ele não está aqui dentro da example app. Vamos rodar sudo kubectl create para criar um serviço desse tipo lá dentro do Kubernetes com um arquivo de deployment 2, que foi esse que eu coloquei. Vamos ver. The connection to the server local 8080 was refused. Bom, isso é um probleminha que eu tenho verificado aqui, mas basta abrir a dashboard nessa porta aqui que ele identifica, salvo engano. Exatamente. Então, não sei se trata de um bug, eu não encontrei outras pessoas
dos tutoriais que eu vi com esse problema, mas basicamente basta abrir a dashboard nessa porta que ele identifica da maneira correta. Ok, tá aqui agora. Deployments. Bom, aqui é o nosso Hello World que a gente nunca tirou e temos aqui o nosso MyApp. Olha que interessante, ele tem um olhinho. Então alguma coisa deu errado, né? O que que é? Failed to pull image. Arnaldo Souza barra MyApp v 1.0.0. Unknown error response from Diamond. Pull access denied for repository doesn't exist or may require Docker login. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Ele está procurando lá no Docker Hub essa imagem e não está achando. Porque, afinal de contas, a gente não subiu para o Docker Hub. Né? A gente fez uma espécie de git init, né? Que é aquele que basicamente você cria o repositório localmente e pronto. Então, por esse motivo, a gente consegue rodar ele no Docker aqui fora, aqui no nosso computador, mas não consegue rodar nessa máquina virtual porque ela não tem acesso aos arquivos do computador. Então, a maneira que eu posso fazer, né, é basicamente subir essa imagem para minha conta do Docker Hub. Então, para fazer o push, né, a gente pode rodar sudo docker push e, salvo engano, o nome da aplicação. Então, nome da imagem, Arnaldo Souza barra my app v100. Sim, claro. Não tem esses dois pontos. Bom, aqui ele deu um resource denied, né? É porque eu preciso estar logado no Docker para poder estar autenticado, né? Para poder fazer esse push, obviamente. Basicamente a gente dá sudo docker images, né? E ele vai mostrar todas as imagens que a gente já fez. E aqui a gente pode selecionar o image ID. Então a gente copia ele aqui. Roda docker, coloca aqui o ID, tag, e aqui a gente coloca o nome da imagem. My app. Assim, é v1.0.0. Ok, tá, funcionou. Então, agora docker login. Aqui ele vai fazer a autenticação, né, com as credenciais que foram salvas na configuração. Docker push. E aqui eu consigo fazer finalmente o push para o meu Docker Hub. My app. Ok, tá, ele tá fazendo o push. Muito bom. Já achei que ia dar errado também. Então aqui a gente pode ver que ainda tá com um erro, né? Uma coisa que a gente pode fazer aqui é deletar essas imagens aqui, e aí ele vai meio que forçar a pegar elas de volta. Ó, pode ver que ela já começou a abrir aqui. Delete. Ok. Então, vamos dar uma olhada, né, nela funcionando através de fora do cluster, né? Minikube IP. E aqui a gente pega a máquina, o IP da máquina, coloca aqui. E, ok, está funcionando nossa aplicação. Isso aqui indica, né, que nós conseguimos fazer o deploy. Se eu for lá no meu Docker Hub, eu vou ver essa imagem agora pública. Tá aqui, my app. Então, bom, é basicamente isso, né? Se a gente fosse fazer um deploy de outra aplicação, tipo Laravel, a gente tinha que procurar a imagem do Laravel. Se não me engano, o Laravel, ele usa o Sail, né? É uma das mais utilizadas que eu vejo aqui. Ela tem mais de 500 mil downloads, é muito famosa. No caso do Laravel, né? Mas, enfim, cada caso é um caso. A gente pode fazer nossas próprias imagens, mas a gente também pode baixar daqui do Docker Hub, que é muito interessante. É uma maneira muito ágil, né? Então a gente parte de uma que já está pronta e constrói a nossa em cima, né? O que é interessante é que existem outras maneiras de acessar essas imagens, como a gente viu aqui, né? Acessando localmente.
sem a necessidade de publicá-las realmente no Docker Hub. Mas, assim, eu acho que o básico a gente já colocou aqui e funciona muito bem o Kubernetes. Ele é uma maneira muito, muito bacana de escalonar aplicações a um nível bem maior e, enfim, melhorar o fornecimento do software através de microserviços. Muito obrigado.